Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 68, Artilheira e Arqueira. Parte 1. Depois de sair da sala de Casponde, o primeiro lugar que Neia se dirigiu foi para o campo de arquearia. Os subordinados de Neia estavam esperando lá e eles imediatamente se reuniram para saudá-la. Por serem seus amigos, disseram: "Como foi a reunião, senhorita Baraja? A gente tá pronto para partir a qualquer momento", e outras coisas assim. Neia falou sobre a reunião. Ela contou tudo, o que aconteceu, o que foi dito e as conclusões a que chegaram. A maioria deles caçava para ganhar a vida, todos eram excelentes homens. E mesmo eles não puderam deixar de concordar com a conclusão de Casponde. Não havia dúvida de que procurar nas colinas seria extremamente difícil. Sendo esse o caso, um despacho inicial de um grupo de busca parecia impossível. Todavia, eles poderiam realizar uma simples busca dentro do Reino Sacro, indo para leste deste lugar até a linha da fortaleza. Como não estava claro onde o rei feiticeiro havia caído, ele ainda poderia estar dentro das fronteiras do Reino Sacro. Várias pessoas qualificadas em técnicas Ranger avançaram. Neia também queria participar, mas não tinha praticamente nenhuma habilidade como Ranger, de modo que só atrapalharia se os acompanhasse. Esta seria uma operação para resgatar um rei justo que havia ajudado a salvar as pessoas de outro país. Como sua escudeira, não ser capaz de ir soava como deslealdade. O mero pensamento disso atormentou o coração de Neia. Ela sentiu vontade de gritar do jeito que fizera com Remedios, mas nada aconteceria, mesmo que o fizesse. Neia disse a todos que eles tinham recebido a permissão de Casponde para pesquisar dentro das fronteiras do Reino Sacro, mas ela não poderia participar. "Pode deixar com a gente, senhorita Baraja. Ah! Vamos manter os olhos abertos enquanto procuramos por Sua Majestade. Não vamos deixar nenhuma única pista passar sobre o nosso grande benfeitor. Tudo bem, pessoal. Quando o príncipe der permissão, eu contarei com todos vocês." Neia se curvou profundamente para eles. "Senhorita Baraja, e quanto ao resto de nós? Como podemos ser úteis ao rei feiticeiro?" Enquanto todos olhavam para ela com zelo nos olhos, Neia se encheu de prazer. Eles não achavam que o rei feiticeiro estivesse morto, mesmo depois de testemunhar aquela cena. Isso mesmo. Como Sua Majestade poderia morrer? Tenho certeza de que ele deve estar esperando por nós para resgatá-lo, assim espero. Neia não podia imaginar um cenário em que essa entidade suprema esperasse por essas pessoas para resgatá-lo. Por tudo que ela sabia, eles provavelmente o encontrariam elegantemente tomando um copo de vinho na frente de uma pilha de cadáveres de demi-humanos e demônios. Me escutem bem. Todos os que ficaram começarão a treinar, porque a fraqueza é um pecado. De fato, isso era tudo que Neia podia fazer agora. Ela precisava tornar-se forte o suficiente para ser de alguma utilidade na próxima vez. Se ela e seu povo tivessem sido fortes o suficiente, o justo rei feiticeiro não teria terminado assim. Ela recebeu uma resposta espirituosa. Isso porque todos entendiam o que Neia queria dizer quando dizia: "O rei feiticeiro é justiça e a fraqueza é um pecado." Poucas pessoas concordaram com essas palavras quando esta unidade foi formada, mas depois de se misturar com elas, mais pessoas compartilharam seu ponto de vista. "Então eu vou ver o príncipe." Depois de falar diretamente com Casponde, o grupo de busca recebeu rapidamente permissão para sair. Eles partiram no mesmo dia e 3 dias se passaram desde então. Embora as coisas pudessem ter sido problemáticas se os membros do grupo de busca não tivessem pensado, o fato era que todos eles tinham sido escolhidos porque concordavam com a proposta de Neia, e por isso eles partiram sem demora. Embora os rumores de recuperar Kalincha tivessem circulado pela cidade durante esses 3 dias, o exército de libertação não fizera nenhum movimento e apenas deixava passar o tempo sem rumo. A exceção foi Neia e o crescente número de pessoas que tinham vindo a aceitar o rei feiticeiro como justiça.
Eles se dedicavam diligentemente à sua formação. Neia atirou uma flecha no alvo. Estava com uma expressão irritada no rosto. Sua ansiedade e raiva provavelmente fizeram suas mãos ficarem escorregadias, porque a flecha acertou um pouco fora do centro do alvo. Normalmente, alguém viria para repreender Neia, mas ninguém se atrevia a falar com Neia agora. A razão para isso era a expressão de seu rosto. Sua ansiedade por não poder fazer nada para o rei feiticeiro e a falta de sono devido à falta de notícia significava que a área em torno de seus olhos estava inchada e descolorida, o que a fazia parecer horrível, especialmente quando se considerava as rugas entre suas sobrancelhas também. Já que ela normalmente escondia seu rosto com a viseira, isso causava um grande impacto nos outros quando ela a removia. Mesmo os subordinados de Neia entendendo profundamente como ela se sentia, ninguém se atreveu a se aproximar. Vossa Majestade, Vossa Majestade, Vossa Majestade, Vossa Majestade, Vossa Majestade, Vossa. Essas palavras rodopiavam e giraram na cabeça de Neia. Ah, droga! Os ombros de todos os arqueiros ao redor de Neia tremeram ao ouvir aquelas palavras silenciosas. Majestade! Não, eu preciso me acalmar. Faz apenas 3 dias. Apenas a região leste do Reino Sacro já é grande o suficiente. Acalme-se, Neia, você não quer assustar os outros, não é? Neia tirou a viseira, e ouviu algo parecido com um grito suprimido de alguém que por acaso apareceu em sua direção, e massageou as têmporas levemente enquanto tentava relaxar seu rosto tenso. Nesse momento, Neia ouviu 2 pares de passos correndo em direção ao campo de arquearia. Dado que ela podia ouvir um tilintar metálico que era característico de cota de malha, ficou claro que não eram milicianos que tinham vindo aqui para treinar. Os paladinos usavam armaduras de placas de metal, certamente não poderiam ser eles. Eles eram, provavelmente, soldados ou escudeiros mais graduados. Escudeira Neia Baraja. Quando Neia se virou para as pessoas que haviam se intrometido, os 2 homens que apareceram simultaneamente recuaram e gritaram. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Vocês não tinham algo a dizer? Neia pensou enquanto respondia. Ah, quanto tempo! Essa é a reação habitual. Não, talvez seja um pouco mais do que a reação habitual. Essas 2 pessoas também eram escudeiros e treinaram ao lado de Neia. Dito isto, ela não sabia quase nada sobre suas personas, já que não tinham interagido muito, mas pelo menos ainda se lembrava de seus nomes e rostos. Como Neia os conhecia, então também deveriam ter conhecido Neia. Ou seja, já deveriam estar acostumados com o olhar de Neia. Mesmo assim, o fato de terem reagido dessa maneira mostrou o quão aterrorizante estava seu rosto. Por sinal, Neia se lembrou que eles também haviam sido libertados dos campos de prisioneiros. Assim. Eu normalmente não tenho essa cara como se eu odiasse o mundo inteiro. Eu acho. Não, normalmente sou assim. Neia esfregou o rosto e pensou que talvez não devesse tirar a viseira. Ah, desculpe. Parece que vieram aqui porque precisam de algo. O que seria? Ah, quase isso. É que o príncipe Caspond está procurando por você. Por favor, se reporte imediatamente a ele. Príncipe Caspond. Porque ele estava procurando por ela. Ela conseguia pensar em alguns motivos, mas não sabia qual estava correto, então tudo o que podia fazer era rezar para que ele a procurasse por um bom motivo. Compreendo. Por favor, diga a ele que eu irei imediatamente. Entretanto, eles ainda permaneceram no local, mesmo depois de ela ter dado sua resposta. Isso intrigou Neia. O que é? Tem algo mais? Não, parece um pouco bem, não é seu rosto, mas talvez seja o ar ao seu redor. Parece que o ar ao seu redor mudou. Eu sei que não posso expressar isso muito bem em palavras. Bem, se for para melhor, eu ficarei até mais feliz, afinal, todos nós mudamos. Todos nós já passamos por muita coisa. Ah, sim. Você está certa? É como o que diz, Baraja. Os 2 sorriram cansados.
Ela não sabia se tinham acreditado. Eles disseram, vamos conversar novamente em outro momento, e então foram embora. Neia disse a seus subordinados presentes no local que visitaria Caspond e então saiu. Caspond ainda permanecia no mesmo prédio de antes, mas agora ele estava em uma sala diferente. Isso porque Jaldabaoth tinha feito um buraco enorme na parede de seu aposento anterior na ocasião que deu as caras. Ninguém a parou no meio do caminho, mesmo com sua viseira, e ela chegou sem problemas. Durante esse tempo, ninguém pediu que ela deixasse o arco nas costas também. Não havia como dizer se era porque confiavam nela, ou porque estavam conscientes do fato de que o arco havia sido emprestado pelo rei feiticeiro. Príncipe Caspond, escudeira Neia Baraja se reportando. Caspond estava sentado e 2 paladinos estavam ao lado dele, Remedios e Gustave. Neia imediatamente genuflectiu. Estou feliz que veio. Pedimos que lhe informassem quanto antes. Ah, tudo bem. Não se preocupe, apenas levante-se. Neia fez como solicitado, e então perguntou, peço desculpas por mantê-lo esperando. Posso saber suas ordens? Antes disso, remova o item que cobre seu rosto, escudeira Neia Baraja. Essas palavras factuais vieram de Gustave. O senso comum indicava que ela deveria ter feito isso. Sim. Por favor, me perdoe. Depois que Neia tirou a viseira, os olhos de Gustave se arregalaram levemente. Ah, você não está se sentindo bem? Gostaria que os sacerdotes lhe examinassem. Não, não sinto nada que precise disso. Como explicar era problemático, Neia decidiu continuar, então, posso perguntar qual é o problema. Bem, sobre isso, um momento, há mais uma pessoa que se juntará a nós, além de nós 4 aqui. Solicitarei que venha agora, só não fique muito chocada, tudo bem. Ela podia ver um olhar de desgosto no rosto de Remedios pelo canto do olho. Se pudesse dar uma expressão de desgosto no rosto da capitã, provavelmente estava relacionado a Jaldabaoth. E então a palavra empregada demônio de repente veio à mente de Neia. Depois de ouvir o pedido de Caspond, Gustave abriu uma porta lateral e falou com a pessoa. E então, um monstro surgiu diante deles. Neia sabia que espécie era. Um zerno. Embora fosse uma espécie com uma carapaça brilhante, sua aparência não era ofensiva. Porém, havia um cheiro quase imperceptível de derramamento de sangue em torno dele. O que um demi-humano desses faz aqui? Neia se perguntou. Caspond pareceu sentir isso e falou. Ela é uma emissária. Então a emissária de Jaldabaoth está aqui, é isso? Neia inconscientemente deixou sua hostilidade aparecer, e a Zerron se contraiu como se estivesse na defensiva. Contenha-se, escudeira Baraja. Parece que você está um pouco confusa. Ela não é emissária de Jaldabaoth. É o contrário. Ela é uma emissária daquelas pessoas que planejam se rebelar contra Jaldabaoth. E Neia não pôde deixar de exclamar de surpresa. Caspond parecia ter esperado essa resposta e riu. Você parece surpresa. Bem, isso é apenas esperado. Certamente não esperava que demi-humanos se rebelassem contra a subjugação de Jaldabaoth, não é? No entanto, existem seres assim. De acordo com a emissária do ano, nem todos os demi-humanos servem a Jaldabaoth por vontade própria. Por exemplo, os Zerrins. Existem outras espécies como os Zerrins, que não têm escolha a não ser ajudar Jaldabaoth em sua empreitada, pois sua classe dominante, sua família real, foi tomada como refém. O que eles querem é resgatar os reféns. Precisamente. Neia nunca tinha ouvido aquela voz feminina antes e a assustou. Ela olhou ao redor do cômodo. Finalmente, quando estava prestes a falar não pode ser, seus olhos pousaram na Zerrin. Aquela voz teria soado perfeitamente familiar à de um ser humano. De onde em seu corpo repulsivo veio sua voz humana? Essa era uma habilidade especial dos Zerrins, ou era uma espécie de poder mágico? A cidade que vocês, humanos, chamam de Kalincha, está a 5 dias de viagem para o sudoeste, lá abriga alguém importante para nós.
Nós pedimos que o salve. Neia visualizou um mapa do reino sacro em sua mente. De suas palavras anteriores, a cidade da qual Azerran falava era de fato Kalincha. Claro, era mais perto do oeste-sudoeste do que do sudoeste e ela se perguntou se a viagem para lá levaria 5 dias, mas tudo o mais estava dentro das margens de Erro. No entanto, havia uma coisa que ela não entendia. Por que eles estavam contando a Neia isso? Mas antes que Neia pudesse contemplar as razões para isso, Caspond disse algo chocante. É por isso que decidimos nos aliar a eles para lutar contra Jaldabaoth, senhorita Baraja. E Neia não pôde deixar de duvidar de seus ouvidos. Eles poderiam confiar em uma espécie como os Zerrins, monstros que nem sequer tinham características faciais? Fomos forçados a nos curvar ao poder de Jaldabaoth e invadir este lugar como parte de seu exército. Nós recebemos a notícia de que nosso rei, que estava sendo mantido como refém nas colinas Abeleon, foi morto por demônios. Quanto ao outro, o príncipe que está sendo mantido prisioneiro como um símbolo de nossa submissão, agora que o rei anterior foi morto, ele é nosso novo rei. Se resgatarem-no, nós vamos ajudá-los. Eles o mataram porque não precisaram de 2 reféns? Ou havia uma razão mais diabólica para o assassinato? Mesmo ela não conseguindo quantificar em questões, parece que o importante era que o rei deles tinha sido morto. Dito isto, estamos nos preparando para levar nosso novo rei a algum lugar que Jaldabaoth não possa alcançar, então nossa guarda real de elite não poderá ajudá-lo. Ainda assim, os 3.000 restantes de nossos guerreiros que Jaldabaoth trouxe lutarão ao seu lado. Nossa espécie não morrerá enquanto houver um rei e uma única fêmea, então podem usar esses guerreiros como quiserem. Não haverá problemas, mesmo que sejam todos mortos. É assim que é? Já está ciente das condições que estabeleci para triunfar contra Jaldabaoth. Em vez de diminuir o número de demi-humanos com combate, precisamos convencê-los para assim, termos menos perdas. Além disso, nos forneceram informações importantes e terminamos de verificá-las. Caspond sorriu e continuou, pelo que sabemos, esta notícia não é uma armadilha de Jaldabaoth. Pelo contrário, isso é algo que podemos usar para lidar com os Zerrins. Se Jaldabaoth descobrir, eles serão expurgados e seu príncipe, o novo rei, também será morto. Isso é o que vai acontecer se você nos trair. Caspond estava ameaçando os Zerrins. Embora fosse natural que alguém em alta posição pensasse assim, o fato de Caspond descrever impiedosamente tal desenvolvimento deixou Neia um pouco assustada. No entanto, uma vez que a calma voltou ao coração de Neia, uma pergunta borbulhou dentro de si: por que ele a trouxe aqui para ouvir o planejamento deles? Se ele queria que Neia participasse do resgate, tudo o que teria que fazer era dar uma ordem. Era verdade que agora Neia era uma comandante de unidade, mas no fim, ainda era apenas uma escudeira que tinha uma singela habilidade em arquearia. Não havia necessidade de explicar a operação para ela com tantos detalhes. E não apenas isso. Ah, não me diga que eles ainda me consideram como a escudeira de Sua Majestade. Quero dizer, já estou a meio caminho de ser uma cidadã do reino feiticeiro, é isso? Eles provavelmente querem dizer que o rei feiticeiro também estaria ouvindo isso em circunstâncias normais. Ou talvez queiram que eu explique isso ao rei feiticeiro quando o vermos de novo. De fato, Neia ainda era a escudeira do rei feiticeiro. Neia estufou o peito e Caspond ficou um pouco surpreso com a mudança repentina em sua atitude. A seguir, com relação ao resgate do príncipe Zerrin, chegamos à decisão de que resgatá-lo durante o caos de atacar Kalincha será muito difícil. Concordo. Azerran acompanhou as palavras de Caspond e continuou: deixe-me dizer onde o príncipe está sendo mantido. Vice-capitão, espero que ajude a esclarecer detalhes para mim. Azerran iniciou uma explicação com Gustav de apoio. Primeiramente, a grande cidade de Kalincha ocupava o topo de uma colina. Ficava sob a administração direta da família real e estava protegida por grossas muralhas. Do lado oeste, perto de seu ponto mais alto, estava o castelo Kalincha.
Pretendia se manter os 10.000 manos à distância, caso a linha da fortaleza fosse rompida, e ao mesmo tempo estava perto de uma importante rota comercial que levava ao sul. Portanto, era mais robusta do que qualquer outra cidade do Reino Sacro. Além disso, o castelo Kalincha foi utilizado pouquíssimas vezes e foi solidamente construído para resistir a cercos. O príncipe Zerun preso foi detido em uma das torres do castelo. Já que ele estava no mais interno das torres que foram planejadas para as defesas de última hora, pode-se dizer que era o lugar mais difícil em Kalincha para se infiltrar. Nem sequer tinha janelas, o que dificultava ataques aéreos, e não se podia alcançá-las sem passar por uma passarela suspensa. Esta torre era agora habitada por um poderoso guardião, uma variação de ogros com afinidade ao elemento água, conhecidos como Vaunch. Os Zeruns não tinham permissão para chegarem perto e algo aconteceria ao seu príncipe se o fizessem. Porém, contanto que a traição não fosse exposta, se os guardas avistassem humanos que não eram relacionados com os Zeruns, a vida do príncipe ainda estaria segura, pois não teria correlação. Na verdade, eles até protegeriam o príncipe. Foi isso que quiseram dizer com pegar emprestado a força dos humanos. Mas uma vez que a verdadeira luta comece, se o príncipe continuar aprisionado, não teremos outra escolha senão matar vocês, humanos. Já que todos os nossos companheiros que foram trazidos para esta terra estarão presentes. As palavras da Zerrin começaram a perder a coerência, mas todo mundo entendeu o significado delas. Seria tarde demais até lá. Havia valor em resgatar o príncipe, pois os Zeruns eram inimigos da humanidade. Se os Zeruns fossem eliminados, não haveria necessidade de resgatar o príncipe. Será tarde demais para enviar reforços assim que a luta começar. Portanto, a maneira mais segura e eficaz de resgatar o príncipe é enviar um grupo de guerreiros de elite que se moverá o mais furtivamente possível. Escudeira Neia Baraja, eu gostaria que você comandasse essa operação. Eu não posso. Não tenho a capacitação necessária. Neia respondeu imediatamente a Caspundi. Normalmente, recusar o príncipe, que era seu supremo comandante, não seria tolerado, tanto em termos de disciplina militar, quanto de convenções sociais, mas, ao mesmo tempo, essa ordem foi realmente ridícula. Simplesmente exagerada demais, não importava como olhasse para isso. Eu sabia que diria isso. No entanto, senhorita Baraja, esse assunto é de grande benefício para você também. Caspundi estreitou os olhos. Eles nos fornecerão conhecimento sobre as colinas e nos apresentarão guias confiáveis de lá. Neia engoliu em seco. Ela mordeu o lábio, tentando desesperadamente conter suas emoções. Quanta confiança podemos depositar nessas palavras? Quando resgatar o príncipe, os Zeruns responderão erguendo-se em revolta de dentro para fora, ponto no qual a retomada de Kalincha será muito mais simples. Certamente é melhor do que um cerco convencional, e seremos capazes de levar mais prisioneiros de 1000 manos. Os Zeruns também dizem que vão perguntar aos arredores para ver quais prisioneiros têm o conhecimento que você deseja. Não tenho muita certeza sobre os detalhes. Acrescentou a Zerrin nas palavras de Caspundi e completou. Parece que deseja viajar para as colinas Abelion. Se você resgatar nosso príncipe ileso, toda a nossa espécie estará endividada com vocês. Quem se recusaria a compartilhar o que sabe com um benfeitor? Além disso, esse conhecimento não é nada especial. O argumento da Zerrin foi totalmente irrefutável. Recusá-lo significaria ser desleal a Sua Majestade. Se eu deixar a chance de ser útil para Sua Majestade escapar das minhas mãos, só porque estou com medo, eu. Após calmamente considerar o assunto, ela sentiu que esta era sua melhor chance. No entanto, ela não pretende ir em uma missão suicida. Quem mais vai na missão para resgatar o príncipe? Neia olhou para Remedios, que estivera em silêncio todo esse tempo. Eu não vou. Eu não possuo a habilidade de me infiltrar nem nada do tipo. Se você está dizendo isso, imagina eu. Pensou Neia, e então ela olhou silenciosamente para Caspundi. Eu já pedi várias vezes que ela fosse com você,
Mas ela continuava recusando. Portanto, você será acompanhado por uma cativa, não, uma colaboradora. Umf. Cativa já está de bom tamanho. Capitã. Não importa. Vice-capitão Montagnes, pode trazê-la. Montagnes saiu do aposento falando sim. A emissária Zerna também saiu. Aparentemente não queriam que os outros soubessem que eles estavam trabalhando com os humanos. Gustave retornou em pouco tempo, mas ele não estava sozinho. Ele tinha com ele uma garota envolta em camadas de correntes, uma garota que Neia nunca tinha visto antes. Ela parecia mais baixa, mais delicada e mais jovem que Neia. Ela usava um lenço que misturava as cores verde escuro e amarelo areia em um padrão complexo, assim como uma roupa estranha de empregada. Seus traços faciais eram requintados, e até mesmo o tapa-olho que cobria um de seus olhos não diminuía sua beleza. De repente, Neia se lembrou do que viu Ai havia dito e, embora tivesse certeza de quem era essa pessoa, resolveu perguntar por precaução. Meu príncipe, quem é essa? Você já não adivinhou? Ela é uma das empregadas demônio que apareceu nesta cidade. Neia ficou entorpecida. Ela tinha pensado na possibilidade, mas ainda se assustou. Uma empregada dessas tinha classificação em torno do nível 150 de dificuldade. Em outras palavras, ela era um monstro entre os monstros. Um ser que a humanidade não poderia superar, que agora estava diante de seus olhos. No entanto, Neia também sentiu algo mais que a assustou. O fato de conseguir sentir um ódio tão intenso diante de um monstro imbatível. Como ela poderia se agarrar a tais emoções quando enfrentava uma criatura que a superava além da compreensão? Foi porque essa empregada demônio não estava irradiando uma aura de medo, ou foi por causa de sua lealdade ao rei feiticeiro? Independentemente do porquê Neia submergiu seu ódio pela empregada demônio nas profundezas de seu coração e não deixou transparecer. Se fosse descuidada, ela começaria a repreendê-la como uma das razões pelas quais um monarca tão notável como o rei feiticeiro perdeu para Jaldabaoth. No entanto, enquanto Remedios mantinha a mão no punho de sua espada sagrada, Caspond e Gustave não pareciam estar fazendo nada de especial da parte deles. Portanto, Neia pôde concluir que ela não representava nenhum perigo imediato. Caso contrário, nunca permitiriam que ela ficasse no mesmo ambiente que o príncipe. Garota assassina. Não tenha medo. Neste momento não sou mais jurada a Jaldabaoth, mas sim ao Ain-sama. Não vou atacar. Eu não acredito em você. Ain-sama. Aquele termo de tratamento preencheu o coração de Neia com desagrado, como se ela estivesse tentando rejeitar o fato de que isso havia sido dito. No entanto, a empregada demônio respondeu a ela em um tom monótono. Não precisa acreditar em mim. É a simples verdade. Senhorita Baraja. Parece que Sua Majestade de alguma forma conseguiu usurpar o controle dela de Jaldabaoth durante a batalha. Os olhos de Neia ficaram tão grandes quanto Pires. Teria ele realmente conseguido executar uma tática não letal como assumir o controle dela enquanto lutava contra vários oponentes, Jaldabaoth e as empregadas demônio? Neia não sabia muito sobre magia e não sabia o quão difícil era tal façanha. Se alguém precisasse de um exemplo, seria como tentar roubar equipamento de um oponente muito poderoso durante o meio do combate. Se esse foi o caso, então deve ter sido uma manobra incrivelmente difícil que somente o rei feiticeiro poderia fazer. Neia passou a respeitar o rei feiticeiro cada vez mais. No entanto, ela tinha duas perguntas agora. Ela queria acreditar que, se o rei feiticeiro tivesse feito isso, tudo ficaria bem e ela poderia aceitar esse fato. Mas a empregada estava realmente sob o controle do rei feiticeiro? Essa foi a primeira pergunta. E se ela não estivesse trabalhando para o rei feiticeiro, mas agindo sob as ordens de Jaldabaoth para fingir que ela estava sob seu controle? E então, a outra pergunta: eu entendo que você é leal ao rei feiticeiro. Mas por que está aqui? É por causa de suas correntes. Não é por isso. A empregada demônio começou a exercer sua força, e as grossas correntes emitiram um som desagradável de rangido.
Pare com isso. Quando Remedios gritou no instante com uma onda de intenção assassina, o som parou. Mesmo eu poderia quebrar correntes sem sentido. Então por quê? Por que não deixou este lugar e foi para o lado de Sua Majestade? Ela perguntara porque esperava que os instintos demoníacos ou as habilidades de um vínculo demoníaco a levassem ao rei feiticeiro. A empregada demônio respondeu sem rodeios. Porque é uma ordem. A última ordem que recebi foi para ajudá-la. Então, farei o meu melhor, desde que isso não signifique minha morte. E Neia ficou chocada. O rei feiticeiro veio a este país para tomar o controle das empregadas demônio. Ele veio para obter as empregadas demônio, uma tremenda força de combate que poderia tornar o reino feiticeiro ainda mais forte. A lógica seria que sua primeira ordem para a empregada demônio deveria ter sido para retornarem ao reino feiticeiro. Mas em vez disso, Sua Majestade. Que pessoa gentil ele é. Existe um rei lá fora que é tão compassivo com as pessoas de outro país. Não, não pode ser. Apenas o rei feiticeiro é uma exceção. Sua Majestade é realmente justiça. Que incrível. Eu estava certa o tempo todo. Neia lutou para evitar que sua emoção pulsante escorresse de seus olhos. Nesse caso, o que significa desde que isso não signifique minha morte? Se me pedirem para lutar contra Jaldabaoth eu vou recusar. Será muito difícil escapar se eu o enfrentar. Então é isso? Neia entendeu. Caspond já havia verificado a verdade de tudo o que ela dissera. Foi por isso que ela foi trazida para cá. Então essa empregada demônio virá comigo. É como pode ver. Inicialmente eu pensava em despachá-la para o reino feiticeiro como uma emissária, comparado a isso bem, uma vez que acabou e aprendemos informações que podemos trocar, enfim, eu estava planejando que ela se juntasse à equipe de busca que estamos enviando. Afinal será perigoso. Aquelas pessoas que escolheu ainda não encontraram nada. Creio que podemos ter certeza de que ele caiu nas colinas. Ela não sabia por que as instruções de Caspond estavam tão vagas. Ela espiou o rosto da empregada demônio e viu que não havia mudado. Ela não parecia preocupada. Claro, essa empregada demônio poderia não saber o que aconteceu com o rei feiticeiro, e ela provavelmente não poderia imaginar que o rei feiticeiro estivesse em território perigoso. No entanto, seu rosto inexpressivo ainda deixava Neia muito infeliz. Mais importante, ela poderia deixar um demônio assim usar um termo de tratamento tão íntimo como a insama. Não? Claro que não. Neia fumegou. Nem mesmo ela havia se dirigido a ele de uma maneira tão íntima. Tá. Baraja. Sim. Essa não. O rosto de Neia estava levemente vermelho. Ela aparentemente se esquecera devido ao seu desgosto pela empregada demônio. Qual o problema? Algo a incomoda? Não. Faz apenas 3 dias desde que a busca começou, então acho que pode ser um pouco precipitado concluir que ele caiu lá. Entendo. E até faz sentido. Mas, não seria melhor estar você preparada para qualquer coisa? Isso é verdade? Tudo bem. Nesse caso, empregada demônio Kun. Esta é a 3ª vez que falo com você. O dia em que lhe encontramos ontem e agora. A empregada demônio não disse nada e olhou para Caspond. Se eu lhe pedisse para ir a uma certa cidade para resgatar alguém preso lá, você nos ajudaria. Como eu disse ontem. Eu vou. Bom, eu entendo. Então, peço desculpas por isso, mas você se importaria de voltar para o seu quarto? Vice-capitão Montagnes, faça as honras. Ele levou a empregada demônio embora e eles começaram a falar novamente assim que Gustave retornou. Senhorita Baraja. Embora eu não saiba se preciso contar-lhe tudo isso, possuir essa informação pode significar a diferença entre sucesso e fracasso quando você se infiltrar em Kalincha. Então temos algumas coisas a discutir. O primeiro diz respeito a Jaldabaoth. Caspond contou a ela o que haviam aprendido com a empregada demônio. Parece que ela sabia pouco sobre Jaldabaoth. Praticamente nada, na verdade.
Ela nem sabia quais habilidades, ataques ou fraquezas ele possuía. Além disso, ela não sabia o que Jaldabaoth estava fazendo agora ou qual era seu objetivo. No entanto, ela disse que ele precisaria de muito tempo para se recuperar se ele estivesse gravemente ferido. Seria como reabastecer um reservatório cujo nível de água estivesse muito baixo. E assim, depois de aprender sobre Jaldabaoth, demi-humanos e os outros demônios, Neia perguntou a Caspond a pergunta cuja resposta ela mais queria saber. Podemos confiar nela? Não podemos. Nós deveríamos matá-la por segurança. Essa resposta foi fornecida por Remedios. Neia resistiu ao impulso de perguntar se ela poderia vencer uma empregada demônio com dificuldade de 150 e preferiu ouvir o julgamento de Caspond. Eu acho difícil confiar nela. Este pode ser um dos esquemas de Jaldabaoth. Ela pode ser uma espiã enviada caso alguém como Momo apareça, alguém que possa lutar contra Jaldabaoth. Foi por isso que pediram à emissária Zerno que partisse antes de trazer a empregada demônio e conversar obliquamente diante dela. Eu lhe disse, não? Seria melhor matá-la. Assim haverá uma coisa a menos para se preocupar. Entendo sua sugestão, Capitã Custodio. Essa é uma opção. Porém, é muito provável que a empregada demônio esteja realmente sob o controle do rei feiticeiro. Isso porque ela não tem falado informações falsas sobre Jaldabaoth, ela simplesmente responde que não sabe. Ainda assim, por que não pergunta nada sobre o rei feiticeiro? Enfim, foi você quem concordou em entregar as empregadas demônio para ele, não foi? Já que prometeu isso, uma vez que descubram que a matamos, eles vão considerar nosso país incapaz de cumprir suas promessas. Percebe? Quando isso acontecer, nenhum outro país vai querer ajudar se alguma coisa acontecer conosco. Ele já foi morto por Jaldabaoth, não. As palavras de Remedios fizeram Neia olhar para baixo enquanto ela lutava para conter sua raiva. Graças a Remedios, ela sentiu como se tivesse ganho a capacidade de gerenciar melhor suas emoções. Não podemos ter certeza disso. É por isso que sinto que precisamos testá-la e usá-la durante o resgate do príncipe. Se ela nos trair e vazar informações, então apenas os erros serão eliminados, o que reduzirá o número de demi-humanos. Também poderemos erradicar o vira-casaca entre nós. Estes são os dois méritos desta opção. E, claro, se obtivermos sucesso, podemos simplesmente nos alegrar. Por favor, não se esqueça da vida da pessoa que realizará a infiltração. Neia resmungou em seu coração. Por acaso perguntou à empregada demônio sobre suas próprias fraquezas. Se ela nos trair no caminho, não seria melhor ter alguma maneira de lidar com ela? Nós não perguntamos nada sobre isso. Caspond sorriu sem graça. Neia seguiu o exemplo. Mesmo que ela lhes dissesse, não haveria como determinar se ela estava dizendo a verdade. Eles não podiam dizer olhando e, obviamente, não podiam testá-la. Bem, não somos nós que a controlamos. Até onde sabemos, ela está apenas nos ajudando porque o rei feiticeiro ordenou que ela fizesse isso. Gustav ainda tocava nesse tema, mas na verdade tanto Caspond quanto Neia já haviam percebido isso. Provavelmente havia apenas uma pessoa presente que não entendia a situação. Então os infiltrados serão eu e a empregada demônio. Alguém mais foi selecionado. Nessa missão, se não tiver mais ninguém para recomendar, então serão apenas vocês duas. Por um momento, Neia olhou para Caspond porque achava que ele estava brincando, mas o rosto dele estava sério. Permitam-me acrescentar as palavras do príncipe. Certamente uma infiltração é melhor tratada por um número muito pequeno de pessoas. Estou errado? Pessoas erradas entrando no caminho causariam problemas, e é por isso que não temos ninguém para apresentar. Embora a explicação de Gustav fosse convincente o suficiente, Neia sabia que não era apenas por isso. Foi por causa da situação de Neia Baraja. Seria bom se esta operação de resgate fosse bem sucedida. Se fracassasse, tudo que perderiam seria uma escudeira intrometida que se aproximara do rei feiticeiro e uma das lacaias do rei feiticeiro.
Além disso, eles perderiam pouco mesmo se a empregada demônio os traísse. Um plano perfeito. Quer dizer que então foi dita uma mentira quando disseram que pediram a Remedios que fosse. Também era possível que não fosse, e eles estavam apenas tentando minimizar suas perdas. Nea exalou. Não poderia haver outra resposta. Esta seria uma boa chance para mostrar sua lealdade ao rei feiticeiro. Compreendo. Eu e ela. E refletiu que provavelmente o demônio era uma mulher. A empregada demônio virá junto. Oh. Sim. Então contaremos com você. Sim. Então o vice-capitão Montagnes fará um esboço da cidade. Prepare-se antes de sair. Além disso, evite o combate se algum demônio próximo a Jaldabaoth estiver presente. De acordo com a empregada demônio e a informação da Zerun, Jaldabaoth estava sendo servido por 3 grandes demônios. Esses 3 demônios eram o governante das colinas Abeleon, onde os demi-humanos viviam. O comandante-geral da invasão do Reino Sacro do Sul. O responsável por 3 grandes cidades, que se teletransportava entre Kalincha, Reimun e Prarte. Pareciam ser esses. Portanto, se fosse Azarada, o grande demônio encarregado das cidades estaria presente. O grande demônio encarregado das cidades aparentemente não tinha cabeça e seu corpo era como uma árvore ressequida. Tinha 2 metros de altura e não tinha asas nem cauda. Tinha mãos de garras e seu corpo esguio possuía uma força inimaginável. Além disso, faltava-lhe a cabeça, mas ainda era capaz de sentir seu entorno e poderia até mesmo ler. Como um demônio, tinha uma fisiologia verdadeiramente diabólica. A propósito, a capital de Oburn aparentemente estava sob o comando direto de Jaldabaoth e não de seus assessores. Posso saber quem é mais forte, ele ou a empregada demônio. Nas próprias palavras da empregada demônio, ela não sabe. Ela queria ver a habilidade de luta da empregada demônio apenas uma vez. Em particular, ela queria saber que armas ela favorecia e quais habilidades especiais ela tinha. Se ela não sabia disso, eles poderiam sofrer uma derrota inesperada. Seus 3 grandes demônios são os generais e lordes. Jaldabaoth provavelmente sente que demi-humanos não são adequados para trabalhos intelectuais. Aparentemente, ele criou uma estrutura de poder ditatorial. Portanto, os grandes demônios lidam com grande parte da administração e não designaram sucessores ou substitutos. Se puder derrotá-los, seremos capazes de causar um golpe devastador na aliança demi-humana. Isso satisfaria as condições de vitória que o Senhor estabeleceu, meu príncipe. Embora Jaldabaoth possa cuidar disso pessoalmente uma vez que suas feridas tenham se recuperado. No momento, eu não acho que ele vai se forçar a entrar em campo. Mas como dizem, se pelo menos conseguir cortar os braços, a vitória estará próxima, mesmo se não esmagar a cabeça. Enfim, sua principal prioridade agora é o resgate, então evite o combate se puder. Compreendo. Nesse caso, quando pretende começar a missão de resgate? Eu estava planejando sair o mais rápido possível. Mas, eu gostaria de falar com a empregada demônio antes disso. Claro. Então, que tal daqui a 2 dias? Nea respondeu afirmativamente e recebeu permissão para encontrar com a empregada demônio. Depois disso, ela saiu do aposento. Mesmo com um fardo pesado para suportar, seu passo estava enérgico e seu rosto estava cheio de determinação. As chamas da raiva que vieram da perda de seu propósito receberam recentemente uma nova direção, e elas se tornaram uma luz ofuscante que iluminava seu caminho. Ainda havia algo que ela poderia fazer, e seu caminho levava à sua majestade. Quando ela pensava assim, até viajar com um perigoso demônio não seria nada demais. A empregada demônio morava em uma casa de tamanho médio com um jardim. Provavelmente pertencera a um rico morador da cidade no passado. Durante a tomada bruta desta cidade, parte das belas decorações foram destruídas, e as estátuas que deveriam estar lá foram destruídas. Ainda assim, a casa em si estava intacta e não aparentava brechas por onde o ar frio entraria. Ainda assim, mesmo uma casa barata e imperfeita poderia se gabar disso.
Cada abertura que poderia ser considerada uma janela tinha sido fechada, como se quem a fizesse estivesse determinado a não deixar o ar fluir para dentro ou para fora. Cheirava a paranoia. No geral, isso era uma gaiola ou algum tipo de unidade de isolamento. Era um lugar para alguém que era nominalmente uma serva de um ser undead ou um demônio, mas que também era a subordinada de um herói que veio para salvar o reino sacro. Era um lugar que tinha sido construído para muitos propósitos. Havia uma sensação de perigo iminente misturada com aversão. Mesmo desejando perguntar várias vezes coisas relacionadas ao que a empregada demônio faria, o rei feiticeiro ainda não tinha a apresentado oficialmente, então não poderiam ser corteses com ela. A parede ao redor da casa tinha sido reparada às pressas, mas faltava o elemento crucial de um portão barrado. O removeram porque não havia aço suficiente por aí. Em seu lugar havia um posto de guarda construído às pressas ao lado da porta, parecia uma cabana temporária. O guarda posicionado ali era de aparência poderosa com armadura completa, era um paladino que havia sido nomeado comandante deste lugar. Neia entregou-lhe o pergaminho que Caspond havia preparado. O paladino rapidamente verificou o conteúdo, depois devolveu o pergaminho a ela enquanto a entregava um candelabro aceso. Era dia, mas as janelas com tábuas deixavam óbvio que a luz não podia penetrar no interior. De acordo com o paladino, a empregada demônio não precisava de luz, então o interior estava escuro como breu. Neia passou pela porta e olhou ao redor do jardim desolado antes de se dirigir para casa. Ela caminhou por uma estrada de tijolos quebrada e, quando chegou à porta principal, Neia respirou fundo. Ela usou a aldrava na porta, mas não houve resposta. Neia hesitou e depois tentou a maçaneta. Estava destrancada. Ela abriu a porta e olhou para o interior escuro. Não havia som de dentro e era tão silencioso quanto um mausoléu. Depois de reunir sua determinação, Neia entrou. Não havia luz no interior nem servos. Neste momento, não havia nada nesta casa além de Neia e uma empregada demônio classificada em 150 de dificuldade. Suor brotava em suas costas. A vela que segurava balançava instavelmente. Tudo fora do pequeno círculo de iluminação da vela parecia ter sido absorto na escuridão. Eu sou Neia Baraja. Estou aqui para lhe ver. Onde você está? Neia gritou para a escuridão, mas a escuridão não respondeu. Ela estava dormindo. Ela gritou novamente, mais alto do que antes, mas não houve resposta. A determinação de Neia fraquejou e deu um passo à frente. Por ser uma construção de 2 andares, tinha muitos quartos, e verificar todos eles levaria bastante tempo. Ainda assim, mesmo sem fazer isso, Neia poderia captar algo com sua audição aguçada. Ela começou no primeiro andar. Neia se preparou para o pior e deu um passo adiante. Alguém a chamou de um dos lados e um rosto apareceu na luz. Ei. Seus ombros se contraíram e ela inconscientemente se afastou do rosto que apareceu. Suas costas atingiram uma parede com um baque. Ela não poderia ter deixado aquele rosto passar sem ser notado. Mas apareceu ao lado dela como se tivesse passado pelas paredes. Me sinto muito bem. Com os seus olhos cheios de lágrimas, ela viu a empregada demônio. Seu rosto estava inalterado enquanto observava Neia entrar em pânico. Demônio maldito! Neia resmungou. Até mesmo o Circlet of Iron Will seria incapaz de impedir a sensação de surpresa. Seu coração batia como um tambor, e parecia estar pronto para explodir. Se esse fosse o objetivo do demônio. Não poderia ser isso. Por que veio aqui? Eu vim para perguntar uma coisa. Daqui a 2 dias, quero que nós duas. Provavelmente seria muito perigoso explicar detalhadamente a operação, já que ela não sabia até onde podia confiar nela. Embarquemos em uma determinada missão. Entendido? Então, eu acho que seria bom se pudéssemos compartilhar o que sabemos e discutir o que podemos fazer. Partilhar informação é importante. Entendido? Se ela realmente compartilharia ou não informações, isso dependeria da próxima discussão.
Tudo bem, por aqui. A empregada demônio se moveu com passos rápidos, era como se não importasse com a ausência de luz. Parece que o paladino que ela havia encontrado antes estava dizendo a verdade. Quando Neia a seguiu por trás, ela aproveitou e estudou as costas da empregada demônio. Ela era uma lida garota cujos membros esguios e rosto bonito evocavam um desejo protetor nos outros. Ainda assim, tudo parecia uma farsa para Neia, que sabia a verdade sobre ela. As correntes nas quais ela havia sido enfeitada nos aposentos de Caspond não estavam em lugar algum. No entanto, as correntes não faziam sentido algum. Este demônio foi feito na simples forma de uma garota humana, mas, na verdade, era um monstro que poderia até superar os dragões. Quando ela considerou que mesmo um ligeiro tapinha poderia matá-la, seu estômago começou a doer. Eu sou muito frágil, então, por favor, seja gentil comigo. Ao ouvir Neia resmungar reflexivamente essas palavras, a empregada demônio parou de se mover, depois se virou e disse, entendido. Mesmo os olhos de Neia não conseguiram perceber nenhuma mudança em sua expressão. Não saber o que ela achava deixava um pouco desconfortável. Elas continuaram até chegarem à sala de recepção. Havia apenas uma única vela para a iluminação. Sente-se. Ela apontou para a poltrona namoradeira. Neia sentou-se. Bebidas. De repente, ela produziu uma garrafa de líquido marrom. Foi exatamente como o rei feiticeiro retirava objetos do nada. Enquanto Neia observava surpresa, ela abriu a tampa e colocou um canudo. Era feito de um material bizarro que parecia macio e duro ao mesmo tempo. Ela esperava que o líquido cor de lama não fosse veneno. Seria muito angustiante se ela acidentalmente esquecesse que isso era prejudicial aos humanos. No entanto, se ela fosse realmente uma subordinada do rei feiticeiro, então ela não seria capaz de recusar. Neia se encorajou e moveu a língua. Ela tomou um gole e esfregou a língua no palato. Não era tão amargo quanto ela esperava e formigava na boca, como agulhas e doce. O que é isso? Neia tomou um gole após o outro. Mesmo sendo pegajoso e precisasse de algum esforço para sugar, era bem gelado, refrescante e delicioso. É sabor chocolate. As calorias são um pouco altas, por volta de 2000. Mas não se preocupe. Comer boa comida e engordar é uma ambição há muito acalentada para as mulheres, de acordo com uma grande pessoa. A mudança de tom fez Neia espiar seu rosto novamente, mas ela ainda estava sem expressão. As palavras grande pessoa a fizeram pensar no rei feiticeiro, mas Neia teve a sensação de que ela estava se referindo a outra pessoa. Quer outro? Posso. A empregada demônio provavelmente sabia que seria uma pena terminá-lo de uma só vez, e ela pegou outra garrafa. Neia também era uma garota, embora os orcs de antes não tivessem certeza do fato e era difícil para ela buscar algo que a deixasse gorda. No entanto, esta bebida estava em um pequeno recipiente, o que significava que não havia muito disso. Comer muito de qualquer coisa faria engordar, então tudo que ela tinha que fazer era comer menos no jantar para compensar. Eu não tenho ideia do que são essas calorias ou quanto 2000 delas fazem, mas ela disse que era um pouco, então tudo bem. Era uma doçura completamente diferente das frutas ou mel. Desta vez, ela iria saborear o gosto enquanto bebia. Ela tomou um gole. Não, não é por isso que eu vim. Eu vim para conversar. A empregada demônio sugou com o canudo e bebeu da mesma maneira que Neia, enquanto seus olhos sinalizavam para que Neia continuasse. Bem, primeiro, se você tem um nome, poderia me dizer. Eu sou Neia Baraja, mas pode me chamar como quiser. De acordo com Evil da Rosa Azul, cada empregada demônio era completamente diferente das outras em termos de aparência e equipamento. Na verdade, as empregadas demônio que ela tinha visto atrás de Jaldabaoth quando ele destruiu o aposento de Caspond eram completamente diferentes dessa. Talvez houvesse nomes diferentes para diferentes tipos de empregadas demônio, bem como goblins e hobgoblins.
Embora não houvesse a necessidade de saber seu nome individual e qual raça, se a empregada demônio fosse realmente uma subordinada do rei feiticeiro, então, como escudeira, seria apenas educado tratá-la com toda a devida cortesia. Uá! Apenas Shizu basta. Te chamarei de Neia. Shizu, é isso? Neia esperava ser tratada como humana, então ela ficou levemente surpresa. O nome pessoal da empregada demônio é Shizu. Ou Shizu é o nome da raça dela. Bem, os dois fazem sentido. Esse é o seu nome pessoal. Nome pessoal. Excelente pergunta. Sim. Nome pessoal. Ah, me perdoe. Eu não entendo os demônios tão bem. Demônios. Isso, Shizu parecia estar resmungando. Neia podia ouvir tudo, mas desde que ela estava falando sozinha, decidiu não a indagar com nenhuma observação. Tudo bem então, Shizu. O que você pode fazer? Além disso, havia várias empregadas demônio, então por que o rei feiticeiro lhe escolheu? Sou boa em ataques à distância. Também porque eu fui a MVP, a melhor. Ah, é isso. Então naquela batalha você foi a adversária mais problemática, é isso? Shizu riu. Dito isso, o rosto dela não pareceu mudar. No entanto, Neia tinha olhos aguçados e entendeu depois de observá-la cuidadosamente. Houve uma ligeira mudança em sua expressão, ela parecia orgulhosa. Ao mesmo tempo, Neia relaxou. Parece que ela não foi facilmente controlada porque ela era a mais fraca. Também posso usar armas à distância, porém não sou boa em combate corpo a corpo. Não temos uma vanguarda. Shizu sorveu sua bebida em silêncio. Tem alguma ideia? O que faremos? Infiltraremos em uma cidade e resgataremos um VIP. Ela ainda não podia mencionar a palavra Zerrin. Então precisamos da habilidade de nos movermos furtivamente. É melhor não ter uma vanguarda fazendo muito barulho. Sim, isso mesmo. Pode se mover em silêncio, Neia. Eu tive algum treinamento, então provavelmente sou melhor que antes. Mas ainda não estou totalmente confiante em mim mesma. Pode lançar magias como Invisibility ou tem itens mágicos que podem fazer isso. Neia sacudiu a cabeça. Entendo. Então desceu melhor. Sim, eu vou. Então. Ela poderia realmente confiar em Shizu. Ela poderia acreditar que ela estava sob o controle do rei feiticeiro. Se Shizu ainda era uma lacaia de Jaldabaoth e fingia ser uma subordinada do rei feiticeiro para espioná-los, então falar sobre ele seria muito ruim. No entanto, era muito provável que o rei feiticeiro tivesse tomado o controle dela das garras de Jaldabaoth. Nesse caso, não confiar nela o suficiente seria jogar fora seu melhor trunfo. E assim, nervosa e hesitante, ela falou. Neste lugar, eu tenho o dever de ser a escudeira do rei feiticeiro. O belo rosto artificial de Shizu não se mexeu. Eu ouvi. Ele disse que você tinha olhos perversos. E então emprestou-lhe um arco com ofício rúnico. Mostre-me. Alarmes soaram no canto de sua mente, Jaldabaoth também parecia bastante interessado nele. Ainda assim, se Shizu realmente estivesse a serviço do rei feiticeiro, ela não seria capaz de recusar. Neia entregou seu arco e Shizu pegou. No entanto, ela apenas olhou brevemente para ele antes de devolvê-lo para Neia. Isso é muito bom. Você deve deixar que muitas pessoas o vejam. Ela falou calmamente, parecia que ela estava lendo alguma coisa. Mas provavelmente era apenas sua imaginação, pois Shizu não estava olhando para o arco com interesse. Afinal, ela falara assim desde que a vira pela primeira vez. Obrigada. Assim. Sobre o que acontece depois da missão. Shizu estendeu a mão para interromper Neia. Você deve deixar que muitas pessoas o vejam. Por que ela está insistindo tanto nisso? Shizu provavelmente notou a perplexidade no rosto de Neia e continuou, ele lhe emprestou uma excelente arma rúnica. Você deveria espalhar a palavra da grandeza de Ain-sama. A palavra Ains fez Neia se contrair. Remover essa dúvida era sua principal prioridade.
É Sua Majestade. Neia sentiu algo no rosto inexpressivo de Shizu, de que ela não estava sendo clara o suficiente e acrescentou: o correto é Sua Majestade. Chamá-lo de Ain-sama é muito íntimo, não acha? Desta vez, foi Shizu cujo rosto se contraiu um pouco. Não, de relance, o rosto dela ainda estava inexpressivo, mas Neia tinha certeza de que sua expressão havia mudado. Não é muito íntimo. Não, é sim. Normalmente, você não se dirige a alguém tão importante pelo nome, mas sim pelo título. Você acabou de chegar ao seu serviço e ainda não tem sido útil para ele. O que há com esse seu rosto? Nada. Mas, eu quero chamá-lo de Ain-sama e não de Sua Majestade. Ela viu vagamente um vislumbre por aquela máscara inexpressiva. Seria um olhar de pena, ou ela estava cantando vitória? Mesmo Neia não entendeu, mas isso a deixou furiosa. Aquela recém-chegada cheia de indiferença surgira do nada, e o fato de ela estar tentando se aconchegar à pessoa que ela reverenciava a deixou muito infeliz. Neia decidiu não fingir mais. Mesmo desejando agir como escudeira e lidar com ela educadamente como uma pessoa do reino sacro, ela decidiu desistir disso. Não importava se ela estivesse lidando com um monstro que não conhecia a história ao longo dos dias atuais, ela tinha que deixar uma coisa clara. Alguém como você. Foi-me ordenado por Ainzou Gon-sama me chame de Ain-sama, ele disse. E. Então eu posso chamá-lo de Ain-sama. Eu posso chamá-lo assim. Ficou nas entrelinhas de, mas você não pode, o corpo de Neia tremeu. Não, ela era um demônio que o rei feiticeiro tinha vinculado em seu serviço com magia. Talvez fosse natural que ela fosse tão longe. Não, não pode ser. Deve estar mentindo. Você está mentindo como um demônio faria. Como ele poderia ter explicado com detalhes em uma situação como aquela? Shizu balançou a cabeça, como se dissesse, minha nossa. É uma pena, mas é a verdade. Bem, eu sei que você deve estar chocada. Eu entendo muito bem. Ainda assim, essa é sua posição. Entretanto, se trabalhar arduamente para ele, algum dia você poderá chamá-lo de Ain-sama também. Trabalhe bastante para isso. Shizu. Neia. É dever de uma predecessora ensinar a quem vem depois. Mesmo sendo uma boa frase, não foi Shizu quem veio depois. Ainda assim, o fato de que ela poderia chamá-lo de Ain-sama a fez sentir que talvez ela fosse a mais velha. Foi um pouco difícil de aceitar, mas primeiro eu preciso agradecer você. Não precisa. É preciso mostrar bondade àqueles que conhecem a grandeza de Ain-sama. Os olhos de Neia se arregalaram de surpresa. Ela só estava ligada a ele por um tempo tão curto, então como ela ganhou tal respeito? Não, isso simplesmente provou o quão grande o rei feiticeiro era. Sim, eu concordo. Eu sei muito bem o quão grande Sua Majestade é. Depois que Neia respondeu, as duas se entreolharam por um tempo. Shizu foi a primeira a se mover. Ela rapidamente estendeu a mão direita. Neia respondeu instantaneamente sem hesitação. Neia estava levemente incomodada pelo fato de Shizu não ter tirado a luva. As duas apertaram as mãos. Dado quanto ela reverencia o rei feiticeiro, realmente parece que ela está sob o domínio de Sua Majestade. Caso contrário, ela não o chamaria de Ain-sama, mas em vez disso ela o chamaria de Sua Majestade como eu, para que ela não soasse estranha. Ela estava sendo ingênua. No entanto, neste momento, Neia estava muito confiante em suas crenças. Ela entendeu que a lealdade de Shizu era genuína. Assim como os dentes de duas rodas dentadas se encaixavam, elas podiam entender uma a outra porque eram companheiras de adoração do mesmo Deus. A propósito, é fácil se dar bem com você. Como uma humana, você tem um futuro brilhante, Neia. Eu tenho sentimentos muito mistos sobre me dar bem com o demônio. Estamos falando assim porque você está falando a verdade sobre o quão grande Sua Majestade é. Shizu assentiu. Embora eu creia que é irrelevante o que aconteça com você. Neia, eu a trarei de volta em segurança para este país. Eu prometo. Obrigada.
A gratidão de Neia foi honesta e direta. A classificação de dificuldade de Shizu era 150. Ela estava em um nível em que até mesmo a Rosa Azul teria dificuldade em vencer. Era justo ser grata pela proteção de tal demônio. Isso era duplamente verdadeiro se ela fosse uma serva do rei feiticeiro. Embora houvesse uma coisa que ela precisava esclarecer. Você pode jurar isso em nome do rei feiticeiro? Shizu levantou a mão, como se ela tivesse sido chamada por um professor. Isso eu juro em nome do Ser Supremo, Ainzo Gon-sama. Mas, se morrer e for ressuscitada, isso ainda conta como manter minha palavra, certo? Segurança. Não, acho que é um pouco diferente. As duas se entreolharam. Para Neia, havia uma grande diferença entre voltar com segurança e voltar à vida depois de morrer. Todavia, isso estava apenas dentro dos limites do que ela poderia comprometer. Se não se tornar um demônio ou um dos undeads, mas voltar à vida como uma humana, isso deve contar, certo? Assim parece melhor. Tudo bem. Houve uma ligeira mudança na voz de Shizu, que estava em um tom monótono durante todo esse tempo. Ela parecia estar motivada agora. Mesmo não sendo fofa, isso é especialmente para você. Shizu tirou algo e foi para o lado de Neia. Então apertou algo firmemente em sua testa. E? O quê? O que é isso? Assustada com aquela ação inexplicável, ela tentou desesperadamente retirá-lo, mas não conseguiu. Estava colado com tanta força que não se mexia. Foi muito assustador. Que coisa é essa? E? Pare. Tá me assustando. Está bem. Não vai doer e não é assustador. Veja. Shizu mostrou-lhe algo com número 1 e um design estranho, algo como uma letra estampado. Era feito de algum tipo de papel que brilhava com um brilho esquisito e possuía uma superfície estranhamente ilustrada. Ela tinha ouvido falar de talismãs, então era um tipo de talismã usado como um meio mágico para essa arte. Independentemente do que fosse, certamente não seria um item trivial, então deve ser algum tipo de item mágico. Isso foi o que enviou um frio na espinha de Neia. E se ela não pudesse removê-lo pelo resto de sua vida? E por que teve que colar na minha testa? Há lugares melhores para colocar isso. Como uma irmãzinha. E, embora ela tivesse ouvido algo muito chocante, havia um assunto mais importante em mãos. Enfim, tire isso. Pelo menos cola nas minhas roupas ou em outro lugar. Não consegui evitar. Shizu pegou uma pequena garrafa e colocou uma gota de algo na testa de Neia. Depois disso, o objeto firmemente preso foi retirado com facilidade, como se nunca tivesse sido preso. Ela pegou, olhou para ele e viu que era o mesmo que o Shizu mostrou a ela anteriormente. Adesivo. Precisa ser colado em algum lugar óbvio. Parece que ela teria que colá-lo. Fazer Shizu ficar com raiva não seria sábio, então Neia fez o que lhe foi dito. Sim. Nós terminamos. E. Ah, não, depois disso, eu queria falar sobre encontrar Sua Majestade, não, para recebê-lo de volta. Eu também vou. Precisamos de muita preparação. Então tudo vai terminar. Mesmo. Eu prometo. Mas precisamos terminar o mapa das colinas dos demi-humanos antes. Isso é verdade? E, demi-humanos. Um momento depois que ela concordou, uma pergunta apareceu de repente em seu coração. Agora, ela não havia dito nada. Mesmo assim, porque ela de repente usou a palavra demi-humano. Poderia ser, ela ouviu do príncipe Caspunde sobre ele caindo nas colinas. O que é de errado? Eu entendi. Eu vou falar com as pessoas no comando. Prazer em conhecê-la, Neia. O prazer foi todo meu, Shizu. Embora ainda estivesse ligeiramente incomodada com o adesivo, Neia estendeu a mão, e Shizu respondeu. Ambas apertaram as mãos novamente. Você não acha que Sua Majestade morreu depois de tudo isso, não é, Shizu? Os olhos de Shizu se arregalaram. Por que diz isso? Na verdade, Sua Majestade caiu para o leste, e então ele não nos contatou novamente.
Já que Sua Majestade pode lançar magias de teletransporte, o fato de ele ainda não ter voltado me faz pensar que algo aconteceu com ele. Então, e se? Sua Majestade. Doía demais falar mais do que isso. Ela hesitou, pois se dissesse, isso poderia se tornar realidade. Para isso, Shizu respondeu com o que provavelmente foi surpresa. Ele está bem. A Insama não está morto. Meu vínculo com ele é a prova. Por que está chorando? Suas lágrimas estavam fluindo por conta própria. O rei feiticeiro estava realmente vivo. Ela realmente acreditava que ele não estava morto. Mas, às vezes, o desconforto que de repente surgia em sua mente a deixava incapaz de dormir. Muitas pessoas haviam dito a Neia que o rei feiticeiro estava bem, mas todos pareciam estar apenas tentando consolá-la, tentando manter suas próprias preocupações à distância, e não porque acreditavam realmente nisso. Mas, naquele momento, alguém lhe dissera isso com absoluta confiança e certeza. Isso e Shizu era a prova de que o rei feiticeiro estava vivo. Isso permitiu que Neia finalmente relaxasse. Foi um alívio, como o de uma criança perdida encontrando seus pais, que fez Neia chorar. Shizu produziu um pedaço de pano, impresso com o mesmo desenho do cachecol, provavelmente era um lenço, e cobriu o rosto de Neia com ele. E então, ela esfregou com força. Ela não o fez com violência, mas sim inexperiência, e o lugar onde ela esfregava doía muito. Shizu puxou o lenço para longe, e o raio de Neia se esticou em uma ponte viscosa. Tem raio nele. Super chocante. Depois de ouvir a voz distintamente chocada de Shizu, houve um olhar indescritível no rosto de Neia. Logo depois, ela tirou um lenço do bolso e quebrou a ponte do raio. Eu vou lavá-lo.